Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje em Eclesiastes, no capítulo 10, e o versículo de número 4. Assim está escrito: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Aqui mais um conselho dado por Salomão, de forma geral, portanto, de alcance universal para todos nós. Devemos atentar bem para este conselho. Conselho são úteis, são bons, são necessários. Onde há conselho, as coisas se sustentam. Onde falta o conselho, elas se desmoronam. Mas aqui, um conselho muito importante, que na maioria das vezes as pessoas deixam de atentar para este conselho e, às vezes, depois de passada a situação, arrependem-se da atitude que tomaram e da maneira como enfrentaram uma situação que se mostrou difícil diante deles e nas quais eles procuraram resolver à sua maneira, na temperatura em que estavam àquele momento e, portanto, após ter a ciência do que fizeram, se arrependeram, mas não tiveram a coragem de voltar atrás. Sofreram reveses e prejuízos. Mas o que diz a palavra de Deus? Levantando-se contra ti o espírito do governador. Quem é o governador? O governador é quem governa, é quem está em liderança, é quem está na posição, quem está numa responsabilidade, de onde esperamos que haja o devido cuidado no exercício da responsabilidade que pesa sobre ele ou ela, sobre os seus ombros. E, em algumas situações, ocorrem conflitos que, se bem administrados, eles seriam silenciados já no momento em que se mostraram. Mas, muitas das vezes, falta o controle necessário para enfrentar e suportar estas situações e, portanto, não se chega a acordo e, uma vez enfrentando esta situação, acontece um cisma, um racha, uma divisão, uma separação. E isso nunca é bom. Sempre vai trazer resultados que vão prejudicar e atrasar a situação na vida das pessoas. Então, o conselho que Salomão nos dá é: levantando-se contra ti o espírito do governador, o que fazer numa situação como esta? O conselho é: não deixes o teu lugar. Não se ausente o teu lugar. Não entregue o teu lugar. O lugar que você tem foi lhe dado por alguém que viu em você condições para você estar ali. Então, cada um de nós desfrutamos de um lugar que nos foi dado por Deus. Nós não escolhemos o lugar aonde servir e com quem servir. O Senhor nos salvou e nos colocou no meio do seu povo, e ali, no meio daquele povo, daquela comunidade, daquela congregação, foi onde nós servimos ao Senhor. Não escolhemos quem ia nos liderar, não escolhemos onde nós gostaríamos de ficar, não escolhemos nada. Nós somos conduzidos pelo Senhor para vivermos aquela realidade. E isto é a beleza, porque quando deixamos que Deus escolhe e nos plante no lugar onde Ele nos quer e nós permanecemos ali, podem passar tempos,
podem surgir dificuldades, podem surgir conflitos, porém nós permaneceremos firmes no lugar em que Deus nos colocou, sem nos deixar abalar e sem mudar de posição. Então este conselho, ele vai trazer uma solução e uma vitória sobre a maioria dos assuntos relacionados a relacionamentos e comportamentos entre as pessoas que às vezes, por um gesto, por uma palavra, por um olhar, é o suficiente para que se levante uma grande tempestade, a dificuldade se estabeleça, o contratempo, e daí então vão surgir os problemas que vão se avolumando a uma velocidade muito grande e as pessoas vão se deixando levar por aquele estado de coisas e chega em dado momento que elas perdem o controle. Elas se descontrolam e aí sai de perto, porque o que vai vir dali não vai prestar nada. Não vai ser bom, vai ser ruim, vai ser prejudicial, vai macular, vai manchar, vai destruir, vai corromper muitas situações que poderiam ser resolvidas se tivesse orientado por este conselho que foi dado por Salomão. Dificuldades e desencontros nos relacionamentos sempre vão acontecer. Os relacionamentos na Terra não são perfeitos, mas eles são dentro da normalidade em que as pessoas podem conviver entre si, apesar das diferenças que entre elas existem. Mas é preciso que haja o cuidado necessário e ceder aonde pode e precisa ceder e manter-se firme e não ceder naquilo que não se pode ceder. Então, existem situações que, em determinadas coisas, nós podemos abrir mão de algo, mas há outras coisas que nós não devemos abrir mão de nada, porque isto vai envolver o nosso lugar que nos foi colocado, nos foi dado pelo Senhor, aonde Ele nos colocou. Então, seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, e de onde vier, de pessoas próximas ou distantes. Geralmente, o que mais nos fere e nos machuca é de quem está realmente ao nosso lado. São pessoas próximas a nós, seja na família, seja na parentela, seja na congregação, na igreja, na comunidade da fé, aonde estivermos, as pessoas próximas, e quando surgir ali uma dificuldade, aquilo vai nos causar sofrimento. Ao passo que quando isto vem de quem está longe, distante, não tem um impacto tão grande assim sobre a nossa vida. Mas geralmente os problemas acontecem dentre as pessoas que estão próximas umas das outras. E é ali que precisa se manter a vigilância constante para não se deixar levar por esse estado de coisas e por uma atitude, como que dizer, impensada ou tida no calor das emoções ou das pressões, ela venha trazer mais prejuízos do que benefícios. Por isso que em alguns casos é melhor silenciar do que falar. Porque se falar, vai ser responsável pelo que dizer. Pode dizer uma coisa no momento que depois vai se arrepender, mas as consequências virão. Então, neste momento, quando a pressão está alta, o calor está dominando as emoções, a melhor coisa a fazer é silenciar, é não abrir a boca, é não dizer uma só palavra sequer, manter o silêncio e procurar administrar o autocontrole, o temperamento, o domínio próprio, para não se deixar levar
por determinadas coisas. Porque quando a pessoa perde a razão, perde o sentido, ele perde a visão, ele fica como que cego, surdo, mas não fica mudo. Ele fica cego e surdo, mas a boca abre e as palavras saem. E aquelas palavras que saem numa condição como esta são terríveis, são prejudiciais, são palavras que nunca foram ouvidas, mas que naquele momento difícil foi o que realmente veio àquela mente e àquela boca, e ela não se segurou e falou e causou sérios prejuízos. Mas o conselho que Salomão nos dá hoje é o seguinte: levantando-se contra ti o espírito do governador, ainda que seja os principais da liderança, que levantem-se contra ti. A palavra de Deus afirma para dizer-nos o seguinte: não deixes o teu lugar. Ainda que alguém cogite que você deixe o seu lugar, que é melhor você sair, não fica lá, procura um outro lugar, vai para outro lugar, porque as coisas estão difíceis para o seu lado. Mas, se está num momento como este, o conselho da palavra de Deus é: não deixes o teu lugar. Por quê? Quando você deixa o seu lugar diante de uma situação adversa, em que o espírito do governador se levanta contra ti, e há um desencontro, um conflito, que passa a ser uma rivalidade, uma disputa, uma guerra, uma peleja entre pessoas que antes estavam vivendo de maneira unida, mas que agora, por um gesto, uma palavra, uma atitude, um comportamento, tudo tomou um rumo diferente. E então, as pessoas começam agora a se estranharem. Mas o conselho da palavra de Deus sempre é útil. Não deixes o teu lugar. Porque se você deixar o seu lugar, as coisas não vão parar por ali. Elas vão continuar. E aí você vai dar razão a que quem lhe pressionou estava, de certa maneira, correto. E você, como sentiu-se no desejo ou na condição de deixar o seu lugar, de abandonar o seu lugar e de sair, você consentiu de que o errado era você. Então, o que diz a palavra de Deus? Não é para alimentar esse estado de coisas, mas é para saber administrar de maneira correta em cada situação que se apresentar. Tem pessoas que não têm controle. Ele ouve uma coisa e logo ele interpreta de uma outra maneira e faz um vendaval, uma tempestade, uma tormenta, e logo as coisas se reviram. E aquele ambiente que era um ambiente de paz, de alegria, de amizade, passa a ser um ambiente áspero, perverso, ruim, maldoso. Por quê? Por falta de um cuidado. Mas o que Salomão deixou registrado aqui em Eclesiastes, ele já estava maduro na vida, já tinha passado aqueles primeiros anos, aquela juventude, ele já estava agora mais pensativo com relação à vida e às coisas que acontecem, e aqui ele traz-nos este conselho: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Por quê? Porque deixar o lugar não vai resolver a questão. Deixar o lugar não vai apagar aquele fogo que se acendeu. Deixar o lugar vai permitir que ele continue aceso e que mais brasas ou lenhas sejam colocadas naquele fogo para que ele continue aumentando. É o fogo da contenda. É o fogo da contenda. Então, quando o espírito do governador, de alguém que está acima de você, se levantar contra você, olha o que diz a palavra de Deus: não deixes o teu lugar. Por que não deixar o lugar? Porque quem te colocou naquele lugar e naquela posição foi Deus.
Então o lugar lhe foi dado por Deus. Não foi você que procurou, não foi um apadrinhado que lhe deu, foi Deus que lhe permitiu que você fosse conduzido àquele lugar. Portanto, quando surgir dificuldades, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é deixar o lugar delas, é abandonar o lugar. Aqui não volto mais, aqui não piso mais, para mim já chega. E aí está feita a dificuldade. Então, o impasse continua, isto vai criar um mal na vida, este mal vai se tornar uma rivalidade, vai criar-se um desejo de vingança, vai criar amargura, amargura vai produzir o ódio e o ódio vai exigir a violência. E, portanto, as coisas vão indo de mal a pior. É como um abismo chama outro abismo. Nunca as coisas param por ali, quando uma das partes não cede. Então é preciso ceder. Muitas das vezes é preciso calar, como que se nada estivéssemos ouvindo, do que querer responder à altura e naquele mesmo momento, porque nós vamos tomar decisões erradas. E decisões erradas vão nos prejudicar depois, vão nos tirar do lugar que nos foi dado pelo Senhor, vamos criar inimizade com as pessoas que estavam unidos a nós e vamos criar razões porque nós saímos e deixamos o nosso lugar. E depois ficamos chorando. Ah, se eu tivesse no meu lugar, se eu tivesse continuado, se eu não tivesse dado ouvidos ao que aconteceu, nada disso teria acontecido. Agora estou aqui, pesaroso, triste, solitário, abandonado, não tenho força, não tenho coragem, não tenho disposição de retornar ao meu lugar. Por que isto? Porque deixou-se intimidar por uma situação que apareceu. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então o conselho de Salomão é muito útil. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Não importa por quantas pelejas, ameaças, calúnias, perseguições, aflições, você tenha que atravessar, mas tenha uma convicção: não deixes o teu lugar. Tudo vai passar. Nada dura para sempre. Mas se você deixar o seu lugar, os problemas vão se avolumar sobre a sua vida e você não terá controle nenhum para subjugar e vencê-los. Então o que fazer? Não deixes o teu lugar. Meu conselho da palavra de Deus é: então, ainda que o espírito do governador se levante contra ti, quantas vezes o dedo vem em riste no rosto das pessoas e fazem determinadas acusações pesadas, e as pessoas às vezes deixam o lugar e dizem: não vou suportar isso, não vou aguentar isso, não vou levar desaforo para casa, eu vou dar a resposta, não importa o que me aconteça, mas eu não vou me calar. Mas o conselho da palavra de Deus, não deixar o teu lugar, significa que no momento da maior pressão contra a nossa vida, o melhor que temos a fazer é silenciar. É silenciar. É somente ouvir e não responder na hora e na altura, mas guardar o silêncio. Para isso nós precisamos ter o autocontrole, o domínio próprio. Nós temos que nos controlar. Não nos deixar levar pelas emoções quando elas estão aquecidas, porque elas vão fazer mal para a nossa vida. Então o conselho é: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Por que não deixes o teu lugar? Observe agora a conclusão. Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Então não existe problemas que surjam que não haja uma maneira de resolver através de um acordo. E que acordo é este? Quando eu não deixo o meu lugar e mantenho-me sereno diante destas situações
difíceis e ameaçadoras que em outras situações as pessoas responderiam à altura, mas nós temos que saber que agora nós somos servos de Deus. Nós temos que aprender com Jesus. A palavra de Deus nos afirma, lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, deixa eu me ver aqui, parece-me que é o capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2, e os versículos de número 21 até o 23, diz assim: deixando, porque para isto sois chamados. Para que nós somos chamados? Então aqui está, nos versículos anteriores. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência, sofra agravos, padecendo injustamente. Mas, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então diz, porque para isso sois chamados, quer dizer, para enfrentar estas situações adversas que se levantarem contra nós. Seja o espírito do governador se levantando contra nós. Então diz, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Que exemplo Pedro ressaltou aqui? Veja o que ele diz, olha, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Então, quando eu sou pressionado por alguma coisa, quando o espírito do governador se levanta contra mim, e eu não tenho cuidado e abro a boca, sem analisar o que estou respondendo, eu posso cometer enganos. Então, Jesus aqui não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Então, nós também precisamos ter esse cuidado. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o exemplo de Jesus é não ceder, não responder à altura determinadas coisas. Então, o que fazer? Silenciar. Quantas vezes as pessoas ficavam incomodadas porque havia sérias acusações contra Jesus e as autoridades diziam, vai ficar em silêncio? Não responde nada? E Jesus não respondeu. Jesus tinha autocontrole, tinha domínio próprio. Então, eu e você, nós precisamos aprender com Jesus. Nós não estamos livres de que essas situações dificultosas se apresentam diante de nós. Mas nós temos que ter o autocontrole. Nós não podemos deixar levar por essa situação de coisas. Então, o que fazer? Não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Quando há este levantar do espírito do governador contra ti, se a pessoa não tiver o cuidado, ele vai acrescentar pecados e mais pecados. E aí vai ser aquelas acusações. Um vai ficar acusando o outro e nomeando de maneira a ridicularizar as pessoas. E depois a coisa foge do controle, foge do ambiente da comunidade da fé e vai parar nos tribunais perante injustos e ímpios. E isso, Paulo disse, é uma vergonha para quem serve a Deus. As coisas que aconteceram no seio, no meio da comunidade da fé, e vai parar nas barras de um juiz que não teme e não serve a Deus e que vive no pecado. Como é que um justo vai agora lá para ser julgado por uma coisa que ele não teve prudência e deixou a coisa extrapolar? Então, os problemas se resolvem ali. E como fazer? Primeiro lugar, primeira situação, não deixes o teu lugar. Não jogue tudo para o alto. Existem pessoas que num momento como esse, eles querem saber de uma coisa, eu vou jogar tudo para o alto e não quero nem saber. Vou sumir e aqui eu não volto mais. E fica com esta opinião. Depois termina se perdendo.
O prejuízo não foi maior? Foi. Não era melhor ter suportado? Aquilo ia passar. Depois, no momento de calmaria, chegaria um acordo, chegaria a um entendimento, haveria arrependimento, haveria perdão de ambas as partes, as coisas voltariam à normalidade, ninguém precisaria deixar o seu lugar, continuariam servindo, a comunhão seria restaurada. Mas, às vezes, as pessoas não pensam deste jeito. Eles não pensam como no bem do todo, mas eles pensam na individualidade. Como que eu vou deixar isto, passando esta vergonha na frente de todo mundo? Não vai ficar assim. Eu vou dar o troco. Pois é, esse troco vai te enlaçar, vai te prejudicar e você vai se perder. Portanto, o conselho que temos aqui para a nossa reflexão é não deixar o lugar, não responder à altura, não responder no momento, não fazer acusações infundadas, manter dentro do possível a tranquilidade para não delinquir com os lábios, para não proferir injúrias, calúnias, iniquidades, porque depois vai ter que responder pelas consequências destes atos. Então é preciso ter muito cuidado. Em primeiro lugar, não deixes o teu lugar. Fica em silêncio, suporta, cale-se por um momento. Não é feio. Jesus se calou e Jesus venceu no silêncio. Eu e você, nós também venceremos quando aprendermos o valor do silêncio em determinadas situações. Nós estamos vendo nos nossos dias quantas coisas acontecem. Às vezes, numa plena reunião, num pleno horário de culto, as coisas começam a acontecer, foge do controle e fica uma coisa muito feia, muito ruim e denigre o testemunho daquela comunidade de fé. Deus abençoe. Sidney Silva. Então é preciso aprender isto aqui para não dar vazão, para proteger um ao outro. Não importa, o outro veio com palavras pesadas contra mim, o meu dever à luz da Bíblia é silenciar. Eu tenho consciência de quem sou na presença de Deus, eu tenho consciência de que aquilo que está sendo colocado à minha culpa não me cabe, eu fico quieto. Não adianta querer justificar naquele momento, porque eu só vou acrescentar mal. Então é preciso ficar quieto, esperar o momento certo, e aí tudo se resolve, a paz se estabelece, a comunhão retorna, a alegria retorna, e o povo continua servindo a Deus, e o testemunho daquela comunidade de fé torna-se vibrante e vai impactar aquela sociedade na onde eles estão inseridos. Por quê? Houve coerência, houve prudência, houve cuidado, houve vigilância, houve respeito de ambas as partes. Embora que uns se excederam e outros que sentiram-se prejudicados, mas silenciaram. Eles venceram pelo silêncio. Então aqui está um belo conselho de Salomão dado para os nossos dias. Se nós entrarmos por esta norma bíblica, nós vamos evitar muitos problemas que surgem por aí e que trazem tantas dificuldades. Não podemos viver desta forma. Nós não podemos voltar a sermos o velho Adão. Não. Nós agora somos nova criatura. O Espírito de Deus habita em nós e nós temos que manter esta identidade, mesmo nas horas mais amargas e difíceis que tivemos que atravessar. Deus abençoe. Paulo Silva. Então, é isto aqui que temos para esta oportunidade. Refletir sobre esta situação. Levantando-se contra ti, o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Pecados que poderiam ser cometidos no calor daquela pressão, através do silêncio, de permanecer no lugar e de ter um acordo. Estes pecados não vieram à tona. Então eles foram
silenciados lá onde se originaram. Quem sabe um pensamento, um desejo, mas não foi proferido. Não foi proferido, então está aqui. O acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. É preciso aprender isto. No relacionamento entre as pessoas, as coisas não são perfeitas. Elas são reais. E reais existem contratempos, existem conflitos, existem guerras, existem pelejas, existem discussões, existem acusações, apontamentos. Mas o conselho da palavra de Deus é: não deixe o teu lugar. Não responda na hora. Espera o momento certo para um acordo. E neste acordo, tudo vai de água abaixo, que poderia prejudicá-lo e prejudicar a comunidade da fé, porque quando há problemas entre um e outro, toda a comunidade é impactada por aquele mau exemplo e vai sofrer. Mas quando alguém tem a sabedoria de Deus para ter este equilíbrio e não se deixar levar por esse estado de coisas, certamente ele vai caminhar muito bem e as coisas vão seguir na normalidade. Mas lembre-se, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é o melhor remédio e que aquieta grandes pecados. Pense sobre isto. Avalie como têm sido as suas decisões quando você é colocado à prova, quando você está debaixo de pressão, de acusação, de apontamentos, de calúnias. Qual é a tua reação? A partir de hoje você tem um ponto na palavra de Deus, como você deve agir, para que não acrescente, mas que aquilo apague-se por ali mesmo. Quando ninguém põe lenha na fogueira, o fogo se apaga. É assim. Quando surgir uma confusão, jogue água. Não jogue fogo, não coloque fogo e não jogue gasolina. Jogue água para apagar aquilo ali. Isto aí chama-se equilíbrio, autocontrole, temperança. Nós todos precisamos disso. Jesus deu exemplo prático na vida dele. Então sigamos imitando a Jesus em tudo o que ele fez e deixou como lições para cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.